de bom que aquela pessoa havia feito pela gente. Ah, queridos, por conta disso, muitas pessoas têm se tornado pessoas indecisas, pessoas iracundas, pessoas mal-humoradas, pessoas que se sentem inferiores às outras. Existem espalhado por todo o Brasil e, lamentavelmente, dentro de muitas igrejas, servos de Cristo que estão vivendo uma enfermidade na alma. Servos de Cristo que vivem aprisionados por um sentimento que não é um sentimento que vem de Deus. Acabamos de cantar uma canção que diz que somos salvos pela graça. Acabamos de cantar uma canção que diz que somos livres pela graça. Nós temos vivido durante muitos anos, pessoas dentro de igrejas que precisam viver uma libertação. Quando você ouve falar de libertação, você dá aquele choque, porque a cultura que nós temos dentro do nosso meio é que liberto é alguém que está vivendo pelo poder de Satanás. Aquele que precisa de libertação é aquele que está endemoniado, mas não necessariamente. A palavra libertação quer dizer aquele que se torna livre. É o ato de tornar alguém livre, é o ato de alguém experimentar uma liberdade. Portanto, nós precisamos ficar livres de sentimentos que nos aprisionam, de sentimentos que vão carregando a gente para lugares que nós não queremos, sentimentos que fazem com que eu e você muitas vezes fiquemos nos sentindo mal. Não é normal, queridos, eu e você como servos de Deus, conviver com essas situações. Não é normal nós vivermos diante dessas situações. Não é normal o nosso interior viver diante desses conflitos. Nós precisamos nessa manhã pedir a Deus para nos libertar pela graça de Deus. Precisamos pedir a Deus para nos tornar livres. Tudo na palavra de Deus e tudo no reino de Deus é o equilíbrio. Você sabe que se nós não tivermos o equilíbrio para muitas coisas na nossa vida, nós não conseguimos compreender muitas delas. E com relação à libertação também é assim. Nós temos que entender o equilíbrio da palavra. Nós temos que entender o equilíbrio da liberdade que temos. Você sabe que algumas pessoas acham que tudo é demônio. Não, se o cara está passando por uma luta, por uma dificuldade, porque ele está dando legalidade, então é o diabo que está agindo na vida dele. O outro extremo da história diz que o demônio não pode fazer nada. É um outro extremo. Mas tem que alcançar o equilíbrio com relação a isso, senão a gente não compreende. Senão a gente não entende isso. Eu me lembro de algumas experiências no passado que nós tivemos com relação a isso. Tinha um rapaz da igreja que eu era, que ele, hora ou outra, dava lá uma complicação. Hora ou outra ele não era crente ainda, estava visitando apenas. Hora ou outra ele dava uma complicação, o pessoal corria para cima dele. E a gente começou a perceber que, na maioria das vezes, ele não estava vivendo um momento de possessão. Ele estava fazendo graça para chamar a atenção. E aí eu me lembro de uma ocasião que ele estava lá fazendo uma arruaça e as pessoas em cima dele. Eu cheguei do lado dele assim, no ouvido dele, chamei o nome dele. Falei assim: fulano, pode parar de palhaçada, tá? Rapidinho ficou bom. A pessoa: não, pastor, que não sei o que, expulsou o demônio. Eu falei, depois eu falei: irmão, não tinha demônio nenhum ali. Ele estava de graça. Alguns dizem que quando você vai, alguns entendidos dizem que uma técnica para saber se a pessoa está endemoniada ou não, é beliscar a pessoa. Porque se ela estiver endemoniada, ela não vai gritar. Mas se for ela mesmo, rapidinho ela vai dar uma mexida e tal, vai dar um grito, e aí você vai saber que não é. Então, se alguém aparecer nessa situação diante de você, diz: vem cá que eu vou orar por você. Às vezes não dá para chamar, né? Tem que segurar. Você dá um beliscão aqui na costela, sabe como é que é aquele belisco que você toma na costela? Se o cara pular, você bate nas costas dele e fala: ó, pode ir embora, para de bobeira, em nome de Jesus. Mas por outro lado, eu me lembro de uma outra situação que um jovem realmente estava vivendo uma situação assim, e uma pessoa chegou lá na situação, o demônio mesmo fazendo arruaça com a pessoa, jogando a pessoa no chão lá, e o cara me para, que tenta tirar todo mundo dali,
e diz assim: vamos lá, dá um remedinho para ele, dá um diazepam para ele que vai passar. Queridos, é a questão do equilíbrio. É a questão de Deus abrir os nossos olhos para entender. Por que eu estou lhe contando essas histórias? Para você entender que na nossa vida nós precisamos buscar o equilíbrio. Para você entender também que eu preciso de ser liberto. Eu preciso que Deus me livre de situações que não agradam o coração de Deus. Eu preciso que Deus livre a sua vida de situações que não agradam o coração de Deus e que situações que têm aprisionado a sua alma. Aquele que é livre pela graça, em primeiro lugar, não olha para as circunstâncias. Aquele que é livre pela graça, em primeiro lugar, não olha para as circunstâncias. Pedro fora preso, estava no local, numa torre chamada Torre de Antônia. Era uma masmorra de cela baixa, e Pedro estava ali acompanhado de 16 soldados. Acontecia com Pedro, enquanto ele estava preso, um revezamento de 3 horas, de 4 guardas tomando conta. Trazendo para a realidade de hoje, Pedro estava em Bangu 1. Pedro estava preso num presídio de segurança máxima, porque assim era a segurança máxima daquela época. Aquela época, nesse tipo de prisão, nesse tipo de estilo, ninguém havia fugido. Era sucesso total por Roma, era um modelo romano. Então Pedro se encontra preso. Pedro se encontra ali naquelas circunstâncias, daquela maneira, mas Pedro era livre pela graça de Deus. Pedro era alguém que não olhava para as circunstâncias. Eu fico imaginando Pedro naquele momento, lembrando de quando ele caminhou com Jesus, lembrando de quando ele presenciou muitos milagres, lembrando Pedro ali do seu início de ministério, quando ele estava pregando a palavra de Deus e 3.000 se convertiam, 2.000 se convertiam, e por aí Deus ia acrescentando a igreja. Eu fico imaginando Pedro ali lembrando da promessa de Jesus para ele, de um futuro bem sucedido. Sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Eu fico imaginando Pedro ali naquele lugar, sabendo que ele seria a próxima vítima. Aquela semana de Páscoa foi uma semana difícil na vida de Pedro. Pedro se encontrava preso, e diz os detalhes dessa prisão, que ele era algemado nos 2 lados, em uma mão era preso a um soldado, a outra mão a outro soldado. Diz que fora ali da cela existiam 2 guardas protegendo aquele lugar. Pedro sabia do mártir de Tiago, porque com certeza alguém já tinha falado para ele, para botar o terror. Pedro sabia que imediatamente após o término da Páscoa, ele seria o próximo a ser executado. Pedro sabia que Herodes estava a ponto de julgá-lo publicamente para torná-lo um espetáculo público a sua morte, como fora a crucificação de Jesus. Mas Pedro tinha uma convicção dentro do seu coração: o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Meus queridos, nós que somos livres pela graça de Deus, não podemos olhar para as circunstâncias que nos cercam. Existe uma canção do Nani Azevedo que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Meus irmãos, aquele que é livre pela graça não olha para as circunstâncias. Aquele que é livre pela graça não olha para as circunstâncias. Talvez você está enfrentando uma situação difícil. Talvez você olhe para uma pessoa e você lembra daquilo que a pessoa fez para você. Não lembra mais disso não, em nome de Jesus. Libera perdão para o seu bem. Para o seu bem. Ah, pastor, mas foi ela que fez. Pastor, ela que é a culpada disso tudo.
Perdoa, querido. Perdoa mesmo assim.